Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao capítulo 7 do nosso programa de capacitação em ciência de dados. No tópico de hoje, nós falaremos sobre mineração de regras de associação e sistemas de recomendação. Mais especificamente, sistemas de recomendação aplicados a comércio eletrônico. As regras de associação, elas têm uma característica diferente dos algoritmos preditivos que a gente viu até agora, porque ela trabalha com uma base de dados que nós chamamos de base de dados transacional. E o objetivo principal aqui é trabalhar e encontrar relações de co-ocorrência entre itens dessa base. Nós viemos trabalhando com bases até agora, nas quais nós temos os registros nas linhas e as variáveis ou características nas colunas. Nas bases transacionais, cada linha é uma transação e cada coluna é um item que ocorre naquela transação. Então, nesse capítulo, nós falaremos sobre os algoritmos que permitem a gente construir essas regras de associação. A gente chama esse processo de mineração de regras de associação. E nós vamos falar de uma aplicação específica que é a recomendação desse tipo de técnica para comércio eletrônico, para e-commerce. E as aplicações são várias, tá? Por exemplo, identificação de itens similares ou co-ocorrentes em uma base. Eu posso falar aqui de itens que foram vistos em conjunto, itens que foram comprados em conjunto, ou selecionados, ou a partir de alguns itens que foram vistos, quais itens foram comprados, tá? Então, qualquer tipo de associação entre transações de uma base de dados transacional pode me permitir fazer uma aplicação desse tipo de técnica. E aqui eu listo algumas aplicações nas quais nós já trabalhamos, como a recomendação de carga para caminhoneiro, recomendação de amigos em redes sociais, de produtos em comércio eletrônico. Eu disse que eu vou aprofundar mais nessa aplicação especificamente, recomendação de vagas para candidatos numa tarefa de recrutamento online. Eu posso oferecer disciplinas ou cursos para alunos ou para profissionais, enfim, ações que eu vou tomar em determinadas situações e assim por diante, tá? São muitas aplicações realmente desse tipo de técnica. Nós começaremos esse capítulo discutindo as bases de dados transacionais, quais são as características, como que essas bases funcionam. Depois nós vamos falar sobre o processo de mineração, ou seja, de geração automática dessas regras de associação. Vou apresentar um exemplo aqui de um algoritmo muito comum da literatura, chamado algoritmo a priori, e por fim vamos falar de sistemas de recomendação em comércio eletrônico. Bom, aqui eu mostro duas visões diferentes da mesma base de dados transacional. Então imagina que você tem um cartão fidelidade de um supermercado qualquer. Hoje é muito comum, você vai ao supermercado, o cara fala, você não quer fazer o cartão fidelidade, você vai ganhar desconto em produtos, você vai ganhar bônus, você vai ganhar brindes. Tudo isso com o objetivo de estimular você a não apenas comprar mais naquele estabelecimento, mas também mapear todo o seu perfil de consumo, o que você normalmente compra quando você vai no estabelecimento. Nessa base de dados transacional, eu estou mostrando 4 transações, a transação 1, 2, a 3 e a 4. Nessa primeira transação, eu coloquei lá no meu carrinho leite, pão, açúcar, café e manteiga. Na segunda transação, eu coloquei mamão, banana, maçã. Na terceira, leite e pão. Na quarta, leite, pão, manteiga e banana. Essa tabela aqui de baixo representa a mesma base de dados transacional, porém, cada coluna dessa minha tabela representa um item único dessa base transacional. Então aqui eu tenho o item leite, aqui eu tenho o item pão, o item açúcar, até o item maçã. E o que a gente mostra aqui é, olha, na primeira transação, quais são os itens que foram colocados no carrinho? Eu coloquei leite, pão, açúcar, café, manteiga. Leite, pão, açúcar, café, manteiga. Então, todos eu coloquei o valor 1 para este item aqui nessa transação. Na segunda transação, mamão, banana, maçã. Então, eu chego na segunda transação, mamão, banana, maçã, e eu faço isso para todas as transações. Novamente, essas bases de dados, embora diferentes, elas carregam a mesma informação, que são os itens que eu coloquei em cada uma das transações. Essas transações, que eu passei lá o cartão na loja quando fui fazer o pagamento, por exemplo, elas me permitem gerar regras de associação. Por exemplo, leite implica em pão.
Aqui, se eu comprei leite, eu comprei pão. Aqui eu comprei leite e pão também, aqui eu comprei leite e pão também. Então, em princípio, essa regra de associação aqui, ela tem uma acurácia de 100%, porque toda vez que eu comprei leite, eu comprei pão. E aqui eu coloquei uma outra regra, um pouquinho mais complexa, que diz, olha, se eu compro leite e pão, então eu compro açúcar. Aqui eu comprei leite, pão e açúcar. Opa, aqui eu comprei leite, pão, mas não comprei açúcar. Aqui eu comprei leite, pão, mas não comprei açúcar. Portanto, essa regra não tem a mesma acurácia do que essa regra, porque em alguns casos que eu compro leite e pão, eu não compro açúcar. E o nosso objetivo na mineração de regras de associação é exatamente construir essas regras que atendam a algum critério. É importante a gente perceber também que, diferentemente das tarefas preditivas lá, classificação e estimação, e da tarefa de agrupamento, na qual cada variável era uma característica de um objeto da base, aqui cada variável é um item que co-ocorre naquela transação, naquele registro. Então o significado da base é diferente, o que a gente consegue fazer com essa base também é diferente. Processo de mineração de regras de associação, esse aqui é um processo padrão, ele parte da preparação da base, como sempre, a gente sempre começa preparando a base. Aí nós vamos encontrar os conjuntos que a gente chama aqui de conjuntos de itens frequentes, vamos aplicar o algoritmo de mineração de regras e, por fim, vamos avaliar o desempenho. Tem dois conceitos que são extremamente importantes para nós, para que a gente possa entender como funciona a mineração de regras de associação. O primeiro conceito é o conceito de suporte de uma regra. O que é o suporte ou cobertura da regra? É simplesmente a frequência de ocorrência dela. Então, quantas vezes essa regra ocorre na base de dados? O segundo conceito é a confiança ou a acurácia preditiva da regra, que significa toda vez que o antecedente da regra se aplica, com que frequência o consequente é verdadeiro. Então, esses dois conceitos de suporte ou cobertura e confiança ou acurácia da regra são centrais para a gente poder entender o funcionamento dos algoritmos de mineração de regras de associação. Para ilustrar esse caso, eu peguei aqui o exemplo de uma base de dados que vai definir se você vai ou não jogar um determinado esporte. Quais são as variáveis? Eu tenho a variável tempo, temperatura, umidade e vento, e eu tenho que tomar uma decisão se eu jogo ou não. Percebam, gente, que essa base aqui, apesar de ser uma base, não ser uma base transacional, como aquela outra que eu mostrei, ela é uma base na qual eu consigo encontrar associações entre as variáveis que vão me permitir inferir alguma coisa sobre minha variável alvo. Lembrando, minha decisão é, eu quero que o algoritmo me diga, dadas as condições aqui de tempo, temperatura, umidade ou vento, se eu vou jogar ou eu não vou jogar. Estou mostrando para vocês aqui 4 regras. A primeira regra diz, se o tempo igual a ensolarado e umidade igual a alta, então jogar igual a não. Se o tempo igual a chuvoso e está ventando, então eu não jogo. Se o tempo está fechado, então eu jogo. E se a umidade está normal, então eu jogo. São as 4 regrinhas que a gente parte delas aqui. Como que nós calculamos o suporte e a confiança ou a acurácia dessas regras? Vamos pegar a primeira regra. Se o tempo está ensolarado e a umidade está alta, então eu não jogo. Vamos lá. Aqui eu tenho 14 registros nessa base. Vamos procurar agora essa regra. Tempo ensolarado, umidade alta, jogar não. Tempo ensolarado, está aqui, umidade alta, jogar não. Então, uma ocorrência. Aqui, outra ocorrência. Ensolarado, umidade alta, jogar não. Ensolarado, não. Só essas 3, certo? Tempo ensolarado, umidade alta, não jogo. Tempo ensolarado, umidade alta, não jogo. Tempo ensolarado, umidade alta, não jogo. Então, o suporte ou confiança dessa regra é 3 sobre 14 vezes 100%, é de 21,43%. E qual que é a confiança dessa regra? Como que eu calculo a confiança? Eu vou olhar todas as ocorrências do antecedente da regra, que é tempo ensolarado e umidade alta, e vou ver quantas vezes essa regra ocorre, tá? Então, ensolarado e alta está aqui uma vez, ensolarado e alta está aqui outra vez, ensolarado e alta está aqui outra vez. São essas 3 ocorrências. E nas 3 vezes que essa regra, que esse antecedente da regra aconteceu, eu tenho não jogar. Portanto, a confiança dessa regra é 3 sobre 3 vezes 100% e, portanto, 100% é a confiança da regra. A regra 4 me diz o seguinte,
Se a umidade é igual a normal, então eu jogo. Vamos ver qual a frequência de ocorrência da umidade normal. Então, a umidade normal ocorreu 3 vezes aqui, mais 3, então 7 vezes. E dessas 7 vezes, vamos ver quantas vezes jogar está com o valor sim. Então, aqui eu tenho umidade normal sim, umidade normal não, umidade normal sim, umidade normal sim, umidade normal sim, normal sim, normal sim. Então, essa regra, ela aparece aqui 6 vezes. Umidade normal, então jogar igual assim, apareceu 6 vezes, de um total de 14, e, portanto, o suporte ou a cobertura dessa regra é de 42,86%. E a confiança dessa regra vai ser das 7 vezes em que o antecedente, umidade normal, ocorre, umidade normal ocorreu 7 vezes aqui, quantas vezes eu tenho que jogar igual assim? Eu tenho, em todos os casos, menos neste caso aqui. Então ele acerta 6 de 7 vezes e, portanto, a acurácia dessa regra é de 85,71%. Certo, gente? Então, é bastante simples eu calcular o suporte e a confiança das regras. É, essencialmente, eu fazer uma contagem aqui delas na minha base de dados. Vamos entender um pouco como é que funciona o algoritmo chamado de a priori. O algoritmo a priori é um dos algoritmos mais tradicionais para a construção das regras de associação. Para isso, eu pego aqui uma base de dados hipotética com 10 transações e 5 itens nessas transações. Então, na transação 1 eu tenho os itens 1, 2 e 5, na transação 2 eu tenho os itens 2 e 4 e assim até a transação 10 que não tem qualquer item dentro dessa transação. Eu preciso definir no meu algoritmo qual que é o suporte ou a cobertura mínima da regra para que ela possa fazer parte das minhas regras de associação. Aqui eu coloquei que o mínimo suporte é de 20%. Isso significa dizer que em pelo menos 20% de todas as transações da minha base, essa regra tem que aparecer para ela poder fazer parte das minhas regras de associação. E ao mesmo tempo eu estou dizendo que, olha, toda vez que o antecedente, eu estou dizendo o seguinte, a metade das vezes em que o antecedente dessa regra aparece, ela tem que estar correta, senão ela não tem uma acurácia suficiente para eu poder colocá-la na minha base de regras de associação. No primeiro passo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os 5 itens e eu vou simplesmente olhar a frequência de ocorrência de cada um deles nas minhas transações. Então o item 1 aparece na transação 1, na 4, na 5, na 7, na 8 e na 9. Aparece 6 vezes, portanto, o suporte do item 1 é de 60%. O item 2 aparece 7 vezes, o suporte é 70%, até eu chegar no item 5, que aparece apenas 2 vezes na transação 1 e na transação 8, e tem suporte igual a 20%. Agora, o que o algoritmo faz? Ele começa a construir as regras. E ele faz isso olhando sempre o próximo item à frente. Então ele vai pegar o item 1, combinar com o item 2, o item 1 combinar com 3, o 1 combinar com 4, o 1 combinar com 5. Depois, ele vai pegar o item 2, combinar com 3, o 2 com 4, o 2 com 5, o 3 com 4, o 3 com 5 e o 4 com 5. Notem que ele nunca vai fazer a regra 2 implica em 1, nem 3 implica em 1. Ele sempre olha da esquerda para a direita. E aqui eu tenho agora que calcular para essas regras. Tudo isso aqui são regras, tá, gente? Esse conjunto 1,2 significa que o item 1 implica no item 2. 1,3, o item 1 implica no item 3, e assim sucessivamente. Agora a gente calcula a cobertura ou o suporte de cada uma dessas regras. Qual que é o suporte da regra 1 implica em 2? Vamos lá. Então aqui na transação 1, 1 implica em 2, na transação 4, 1 implica em 2, na transação 8 e na transação 9. Então, o suporte dessa regra é 4 sobre 10 e, portanto, 40%. E eu faço isso para todas as minhas regras, tá? Vamos pegar aqui uma outra regra qualquer. Por exemplo, 2 implica em 5. Tá? Então eu pego 2 implica em 5, ocorreu uma vez, 2 implica em 5, ocorreu 2 vezes. Então o suporte dessa regra é 2 sobre 10, que é 20%. Depois que eu calculei o suporte de todas as regras, calculei o suporte de todas as minhas regras aqui. O que eu vou fazer? Eu vou verificar aquelas que atendem ao suporte mínimo, que é de 20%. Então, se eu observo a regra 1 implica em 4, não satisfaz. Então, eu vou tirar essa regra
do próximo passo. 3 implica em 4, 4 implica em 5 e 3 implica em 5 também não satisfazem. Então, todas essas regras vão desaparecer do próximo passo. E o que sobra aqui? Sobra a regra 1 implica em 2, 1 implica em 3, 1 implica em 5, 2 em 3, 2 em 4, 2 em 5. Todas essas regras aí satisfazem o valor mínimo de suporte. Próximo passo, aqui embaixo. Nesse próximo passo, agora eu vou construir as regras sempre no passo adiante. 1, 2, 3, 1, 2, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5. Lembrando que esse algoritmo não permite você retroagir. E por que ele faz isso? Para você limitar o seu espaço de busca. Porque o número de possíveis combinações aqui cresce exponencialmente. Depois que eu construir essas novas regras, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar na minha base transacional e vou calcular o suporte de cada uma delas. Vamos pegar aqui, por exemplo, a regra 1, 2, 5. Então eu tenho 1, 2 implica em 5. Aqui apareceu, correto? 1, 2, não. 1, 2 implica em 5. Então essa regra 1, 2, 5 aparece em 2 de 10 transações, portanto, o suporte dessa regra é de 20%. Se eu pego uma regra como 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 2, 2, 4 não tem 5, não tem, né? Então essa regra 2, 4, 5 não aparece na minha base de transações, tem um suporte de 0% e, portanto, essas 3 regras aqui de baixo serão eliminadas, porque elas não atendem ao critério mínimo de suporte. E me sobram as regras 1, 2, 3, 1, 2, 5, com o suporte de 20%. No próximo passo, eu só tenho mais uma regra para construir, que é 1, 2, 3, 5. Construir a regra 1, 2, 3, 5, vou calcular o suporte dessa regra. Cadê ela? 1, 2, 3, 5. Então, apareceu uma única vez, o suporte é de 10%. Para concluir aqui o processo do algoritmo a priori, eu simplesmente agora tenho que olhar o valor da confiança, ou seja, da acurácia preditiva de cada uma dessas regras e verificar se ele é maior que 50%. Se for maior que 50%, essas regras fazem parte das minhas regras de associação. Se não, elas também são descartadas. Nesse caso, quando a gente faz a conta, aqui sobrou a regra 1, 2, com uma confiança de 67%, então vamos lá. Aqui a gente olha o antecedente, certo? Então o antecedente é 1. Esse item 1 aparece na transação 1, 4, 5, 7, 8 e 9. Apareceu em 6 transações. Dessas 6 transações, em quantas delas o antecedente implica no consequente? Ou seja, em quantas delas o item 1 implica no item 2? Então aqui está certo, aqui não, aqui também não, aqui está certo, aqui está certo. E, portanto, em 4 de 6 regras, essa regra é verdadeira, tá? Ela prediz corretamente o meu item que eu vou levar com o item 1. Pegando o exemplo lá do início do capítulo, é como se eu falasse o seguinte, olha, vamos supor que o item 1 seja pão e o item 2 seja leite. A gente está dizendo que em 4 de 6 casos, e, portanto, em 67% dos meus casos, toda vez que eu compro pão, eu também compro leite. Mas a gente sabe que a gente compra pão aqui 6 vezes e só 4 de 6 vezes eu comprei o leite junto. Então esse é o significado aí da confiança da regra. Na prática, gente, isso significa dizer que se alguém chegou, vamos supor que eu sou o dono de uma padaria, se alguém chegou lá e comprou pão, e eu oferecer para ele o leite, em 67% dos casos ele vai levar o leite junto. Então o que é importante a gente entender é que essa técnica é um método estatístico que vai te dizer a frequência de ocorrência de uma regra, que é a cobertura ou suporte dela, e vai te dizer a acurácia, que é das vezes em que essa regra se aplica, quantas vezes ela é verdadeira, ela é correta. Portanto, não tem nenhuma mágica aqui, é simplesmente um método estatístico de contagem para você determinar aí a co-ocorrência entre os itens, nesse caso, entre os produtos do seu carrinho.